Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Vamos analisar a ameaça à democracia, já limitada democracia brasileira, que corre riscos enormes oferecidos pelo presidente, o Bolsonaro, e seus filhos, dirigindo o chamado Gabinete do Ódio. Antes eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, curtem e compartilhem, né? Bem, o Bolsonaro compareceu a manifestações chamadas em todo o Brasil para pedir o fim do Supremo Tribunal Federal, o fim do Congresso Nacional, estabelecer um golpe e a repetição do ato institucional número 5 de terrível memória, que foi o fechamento ainda maior do regime. O regime ditatorial já era terrível e foi ainda mais agressivo a partir do AI-5, né? Foi o fechamento completo da ditadura. Foi a ditadura dentro da ditadura. Bem, vamos analisar um pouco isso. O Bolsonaro foi a uma das manifestações em frente ao comando do Exército em Brasília. Era o chamado Dia do Exército, que é uma coisa de menor importância. O dia mais importante era o Dia do Índio brasileiro, né? Porque pelo massacre que as nações indígenas sofreram, mas eles foram lá contrariando as regras de isolamento social, ampliando os riscos de expansão do vírus da doença Covid-19. Então esse é um primeiro fato. O outro fato, também extremamente grave, mais grave ainda, é esse monte de alucinados propondo a derrubada do Supremo e do Congresso Nacional com o estabelecimento do AI-5, ou seja, a instalação de uma ditadura. Aí nós temos que voltar e avaliar um pouco a ditadura. Durante o período ditatorial, até o governo Médici, os militares viam numa certa unidade, num grupo extremamente agressivo, lidando com a realidade brasileira. É uma ditadura estabelecida para roubar salários das pessoas, porque o salário foi achatado, né? Era para destruir sindicatos, para destruir organizações políticas, para destruir um projeto de redistribuição de renda nacional que vinha no governo João Goulart. Então foi uma ditadura estabelecida em benefício do grande capital. E os resultados para o grande capital apareceram. Um enorme crescimento industrial que não chegou como benefício à maioria da população brasileira. Até, se eu não me engano, 80% dos trabalhadores e das trabalhadoras assalariadas ganhavam até 3 salários mínimos, e o salário mínimo era muito menor do que o patamar de hoje. Então era um período de enorme arroz salarial, onde você não podia protestar contra os achatamentos salariais. Era um período de imensa inflação, ou seja, além do salário não sofrer correção, os preços subiam, o que agravava ainda mais o nível de vida das pessoas. Era um período de fome, né? Também era um período em que o Brasil se endividou enormemente com organismos internacionais como o FMI, o Clube de Paris. Quer dizer, a dívida externa brasileira cresceu enormemente, e foi um período de imensa concentração industrial, onde os setores-chave da economia ficaram restritos a empresas multinacionais que controlavam enormemente aquele setor industrial de forma oligopolizada. E é um termo em economês que quer dizer poucas empresas dominando um setor, né? Ou empresas nacionais que participavam dessa combinação com as empresas internacionais. Então é um período que produz os dias de hoje, porque há uma enorme expulsão do campo. As pessoas se formam enormes metrópoles urbanas com baixas condições de vida, até hoje presentes, com moradias precárias, com bem, produção concentrada, riqueza concentrada, pobreza em larga escala,
problemas urbanos extremamente graves. Então, a ditadura militar produziu um país com esses problemas sociais e com endividamento externo, com dependência enorme das multinacionais. A tecnologia das grandes empresas multinacionais não foi transferida, não foi incorporada à economia brasileira. Um autor que discute isso é um autor da teoria marxista da dependência, é o economista falecido, infelizmente, Teotônio dos Santos, onde ele mostra que, não, na verdade, há uma espécie de compra de pacotes tecnológicos que não são incorporados à pesquisa e ao desenvolvimento nacionais. Né? Uma diferença em relação, por exemplo, à China, a economia chinesa, que foi capaz de compreender os elementos científicos e tecnológicos e ganhou autonomia. Bem, a ditadura produz todos esses problemas sociais, econômicos, financeiros, gravíssimos. Então, a ideia de que a ditadura teria sido benéfica para o Brasil é absolutamente ridícula, de que ela teria sido honesta. Pior ainda, o famoso caso de um presidente da Petrobras, o Shigeaki Ue, que foi acusado de corrupção. Depois da acusação de corrupção, foi elevado à condição de ministro das Minas e Energia. Bem, a ditadura produz esses problemas. No período, em certo momento, no governo Geisel, há uma divisão entre os dois setores militares. De um lado estão Geisel, do outro o general Silvio Frota. O general Silvio Frota queria a manutenção de um regime extremamente repressivo, agressivo. Não que o Geisel fosse menos agressivo. Há provas hoje de documentos tornados públicos pela CIA de quanto o Geisel e o Figueiredo, que foi o seu sucessor, planejaram a morte de opositores, inclusive opositores não ligados à guerrilha, como no caso do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e em que sua direção foi morta sem participar da guerrilha, mas para que, após o período de abertura democrática, eles não pudessem se constituir como uma força política relevante. Então, assassinos. Mas o general Silvio Frota achava pouco. Ele queria um regime ainda mais cruel, a continuação de um regime cruel e sanguinário. Ele é derrotado dentro da disputa interna dos dois grupos do exército, mas esse grupo aqui é o grupo que estava ligado aos setores da CIA, do poder militar americano. Todos eles tinham sido treinados, mas tinham sido treinados a partir de uma tática que os Estados Unidos começam a implementar desde a derrota para o Vietnã. Qual é a tática? Onde houver revolução, nós promoveremos um banho de sangue. O exemplo típico disso é o massacre de Jacarta, na Indonésia, são os massacres em Honduras, El Salvador, Nicarágua e tantos outros. Né? A tática dos Estados Unidos é o seguinte: há uma guerrilha, há uma oposição, há uma revolução, massacres sobre a população, mesmo a população que não está envolvida no combate, para desorganizar os movimentos de resistência. E aqui no Brasil, vários setores policiais militares foram formados dentro dessa visão, eram treinados para isso, para que se houvesse um momento de revolta, de levante popular, eles promoveriam um banho de sangue. Eles treinaram, inclusive, criando os esquadrões da morte que existiam por todo lado no Brasil. Esses esquadrões da morte passam do assassinato de pessoas sem documentos nas ruas, pessoas que cometiam pequenos delitos, pessoas negras, né, por puro racismo, a eliminação de pessoas das periferias, né? E esses grupos passam dessa espera de uma revolução a fornecer o que se chama de proteção aos comerciantes dos bairros. Uma coisa típica de organizações mafiosas. Daí evoluem para os setores milicianos. Esse setor miliciano, esses setores, eram ligados àquela ala radical de direita dos
regimes militares, do regime ditatorial, que queria a manutenção de uma estrutura essencialmente agressiva, mais agressiva do que a do Geisel e a do Figueiredo, eram contra a abertura. Eles sempre desejaram a volta do regime militar, do ditatorial. Então, setores policiais, certos setores policiais, setores milicianos, os milicianos, setores militares, uma parte da população urbana e rural sempre esteve ligada a esse projeto de retomada militar. E aí é onde Bolsonaro surge, né? Inclusive é expulso do exército por um acordo por conta disso, pela necessidade que ele tinha de querer retomar a agressividade do regime militar contra a abertura democrática. Então não há dúvidas de qual é o projeto do Bolsonaro. Durante a existência parlamentar dele, sempre foi a sua proposta central, era matar 30 mil, era voltar à ditadura militar. O grande erro da ditadura militar foi deixar os opositores escaparem para o exterior. Então esse é o projeto dele. Mas aí ele vai no domingo, participa de uma das manifestações que pede isso, e na segunda vem dizer: eu sou a Constituição. Olha só, isso aí obviamente não partiu da cabeça dele, mas ele repete o rei Luís XIV, que diz: eu sou o Estado sou eu. Ele diz: eu sou a Constituição. Há um jogo de palavras sutil e nojento de que eu sou a Constituição. Não é que ele não diz eu defendo a Constituição, eu sou a Constituição. Ele está dizendo: eu quero ser o ditador, eu quero ditar as regras constitucionais. E aí ele utiliza a tática da guerra de guerrilhas. Ele ataca e se esconde, ataca e se esconde. Já não é possível mais suportar esse joguinho ridículo, né? Esse joguinho asqueroso, abjeto de combater a quem ele se opõe, e depois se esconde, nega. Na verdade, há uma clareza no seu projeto, só não enxerga quem não quer. Não é possível adiar essa compreensão mais tempo. Ele mantém uma unidade no seu pensamento. E aqueles que esperam uma modificação do seu comportamento poderão se arrepender amargamente.